Movimentos evangélicos de esquerda crescem e enfraquecem Bolsonaro para 2022. Esse é o título do artigo publicado no portal Brasil Independente, replica, na verdade, um artigo publicado na Folha de São Paulo, e eu quero fazer uma leitura comentada desse artigo porque eu acho que ele tem elementos muito importantes para a nossa discussão. Movimentos evangélicos de esquerda crescem por todo o país e enfraquecem apoio a Bolsonaro no segmento para as eleições presidenciais de 2022. Na tentativa de diminuir as chances de reeleição de Bolsonaro, candidatos de oposição ao governo iniciaram uma ofensiva para tentar ampliar o diálogo e diminuir o favoritismo do presidente no segmento evangélico. Hoje, os evangélicos representam quase 1/3 da população brasileira e são um dos principais pilares de sustentação da atual gestão e tem ajudado o presidente a manter um patamar de aprovação de 30%, mesmo diante do recorde de mortes pelo coronavírus. E é uma matemática simples de fazer. 1/3 da população brasileira é evangélica, 30% de aprovação do Bolsonaro, ou seja, quase a maioria dos evangélicos apoiam o Bolsonaro. E aí o artigo afirma que o movimento para tentar reverter apoios a Bolsonaro tem sido capitaneado sobretudo pelos partidos de esquerda, que nos últimos anos perderam prestígio junto a denominações evangélicas por causa do avanço da pauta de costumes, que foi bandeira eleitoral do presidente. E o principal argumento usado pelas legendas de esquerda e por esses movimentos que tentam fazer oposição ao Bolsonaro dentro do meio evangélico é que, para adotar uma defesa da flexibilização do porte de armas e uma postura negacionista diante da pandemia do coronavírus, o presidente tem contrariado princípios fundamentais do cristianismo, como o amor ao próximo e a defesa à vida. O artigo cita Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, que disse o seguinte: o segmento evangélico apoiou a pauta de costumes, não o presidente. Hoje, vejo que parcela do segmento está se distanciando dele, porque ele contraria os valores cristãos. Eu gostaria muito de concordar 100% com o Lupe nessa afirmação, mas não é possível. Os evangélicos votaram sim no presidente, votaram sim no Bolsonaro, não apenas por causa da pauta de costumes, mas pelo que ele representava. Desde 2018, esse apoio ao Bolsonaro no meio evangélico é notório. Eu vi isso acontecer, para muito espanto, diga-se de passagem, e é um fenômeno que era praticamente uma devoção religiosa ao mito. Só que isso não vem do nada. Isso vem desde 2013, aliás, desde um pouco antes, como uma oposição ao PT, ou melhor, como aquilo que nós chamamos de antipetismo. O antipetismo é muito forte no meio evangélico, tem crescido desde 2010, principalmente com a reeleição da Dilma. Aliás, já desde a primeira eleição da Dilma, que representa esse perigo, essa ameaça aos valores cristãos. A família está sendo atacada pela pauta dos costumes, é verdade, mas numa roupagem que se assemelha muito à propaganda, ao discurso anticomunista da década de 50 e 60. Só que enquanto lá se falava do perigo vermelho do comunismo, aqui se torna o perigo vermelho do comunismo do PT. Sim, existem pessoas que acreditam que o PT era um partido socialista, era um partido comunista, que ia dar um golpe comunista no Brasil, que os médicos cubanos eram guerrilheiros infiltrados, que a Dilma e o Lula tinham um plano para dar um golpe no Brasil, transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba, numa sei lá. E tudo isso no meio evangélico tem uma pitadinha diferenciada quando, desde que esses grupos começaram a se consolidar na internet, a ter os seus espaços próprios na internet, cresceu o número de textos que se publicava falando sobre a perseguição aos cristãos nos países comunistas, a perseguição aos cristãos na China, em Cuba, ou reportagens com cristãos que haviam sido perseguidos na União Soviética, nos países do Bloco Vermelho. E cada vez mais nós vimos crescer esse sentimento, esse discurso, aliás, de que ser cristão e ser
ter esquerda não combina, porque a esquerda era representante de tudo aquilo que era contrário aos valores cristãos. A esquerda quer destruir a família, quer impor a ditadura gay, quer colocar a educação sexual nas escolas para perverter as crianças. E junto disso, o clássico discurso anticomunista. Eles vão tomar a sua casa, eles vão tomar o seu carro, eles vão tirar a sua liberdade e assim por diante. O que é muito curioso porque boa parte dessas pessoas foram beneficiadas pelos programas sociais da época dos governos do PT, particularmente com os programas iniciados no governo Lula. Então muitas dessas pessoas compraram casa por causa do programa Minha Casa Minha Vida. Muitas dessas pessoas tiveram acesso ao seu primeiro automóvel, à sua primeira moto, por causa dos programas, por causa da isenção de IPI, por exemplo. Sem falar nas facilidades de consumo por causa das políticas de crédito na época do governo Lula, que favoreceu imensamente essa camada da população, que aumentou o poder de compra das classes C e D, como tanto se fala, que transformou essas pessoas em consumidores e puderam ter acesso a uma série de coisas que até pouco tempo atrás não tinham, não podiam. E o discurso que nós vimos nessas igrejas, muitas vezes, era que se você conseguiu, é porque Deus te deu. Não reconhecimento de que isso era fruto ou que isso era resultado de políticas públicas que favoreciam justamente o consumo. E o artigo cita também o movimento dos cristãos trabalhistas e conversou com um dos coordenadores nacionais desse núcleo, o pastor Alexandre Gonçalves. E sobre os cristãos trabalhistas, diz o artigo: no final do ano passado, um grupo de eleitores que apoiou em 2010 e em 2014 a então candidata presidencial Marina Silva, da Rede, criou o movimento Cristãos Trabalhistas dentro do PDT. Embora essa descrição faça jus à trajetória política de muitas das pessoas que estão à frente do movimento Cristãos Trabalhistas, ele não é 100% fidedigno para falar do movimento em si. Por quê? Porque esse grupo, de fato, é formado por pessoas que apoiaram a Marina no passado, que hoje estão no PDT, que apoiam o candidato Ciro Gomes, mas que, como o próprio nome diz, eles são cristãos e trabalhistas, quer dizer, procuram mostrar a conciliação dos princípios, dos valores cristãos, da doutrina cristã, com o trabalhismo. E mostrar, por exemplo, na obra do Alberto Pasqualini, que o trabalhismo brasileiro é inspirado na doutrina social cristã. O próprio Pasqualini deixa isso muito claro. E essa é uma das particularidades do trabalhismo brasileiro. Portanto, não é apenas mais um movimento dentro do PDT para procurar fazer frente ao avanço do Bolsonaro no meio evangélico. Não, que acrescenta ao ideário trabalhista. E, vale lembrar, nós aqui do canal Centelhas fizemos uma live com o pastor Alexandre Gonçalves que eu recomendo que vocês assistam. Mas aqui no artigo cita a seguinte fala do pastor Alexandre Gonçalves: há uma dificuldade no meio evangélico de se comunicar com os políticos, sobretudo com os políticos que estão dentro da centro-esquerda e da esquerda. E entendemos que esse preconceito é mútuo e vem também da esquerda em relação aos evangélicos. E eu concordo, em parte, com o pastor Alexandre Gonçalves nessa afirmação, porque, reparem bem, a bancada evangélica ela se consolidou durante os governos do PT, mas não na oposição. A bancada evangélica apoiava o governo PT. O Marco Feliciano, então deputado, se tornou presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara durante o governo Dilma. Então a gente precisa ver que não é bem assim essa história de que os evangélicos ou as lideranças evangélicas têm dificuldade em lidar com a esquerda. Ou pelo menos não da forma como nós gostaríamos que se desse essa aproximação. Agora, é fato que a esquerda tem sim muita dificuldade de lidar com os evangélicos, com as igrejas de maneira geral. A própria esquerda se forma no contexto iluminista ou pós-iluminista na Europa, Estados Unidos e depois, consequentemente, na América Latina. E boa parte do ideário daquilo que nós costumamos chamar de esquerda se funda nessa crítica iluminista à religião
ou as instituições religiosas pelas relações de poder ali implicadas. Mas eu gostaria também de falar de uma outra fala do pastor Alexandre Gonçalves citada nesse artigo. Os direitos trabalhistas, o transporte digno e as férias remuneradas são a maior defesa da família, porque eles permitem que os pais tenham mais tempo com seus filhos. A defesa da família envolve muito mais que os trabalhadores tenham direitos justos. Que eu acho essa frase maravilhosa para a gente pensar justamente essa definição de, bom, afinal de contas, o que é a esquerda? E o artigo continua falando sobre as manobras que o Bolsonaro tem feito para ganhar o apoio dos evangélicos, ou pelo menos dos principais líderes evangélicos brasileiros. E é sempre importante lembrar que desde a campanha de 2018, Bolsonaro foi apoiado por figuras como Silas Malafaia, Fábio Souza, Edir Macedo e, bom, sobre essas pessoas eu apenas tenho a questionar: são esses os grandes líderes cristãos evangélicos brasileiros? E o artigo ainda cita outros compromissos do Bolsonaro, como a indicação de um jurista terrivelmente evangélico para o STF. E sempre é importante lembrar de algumas figuras que estão já no governo, como a ministra Damares, o ministro Milton Ribeiro. E com a questão da pandemia, o compromisso do Bolsonaro em manter as igrejas abertas. Que, embora se justifique que, bom, mas justamente nesse período tão difícil, o fiel precisa de um alento, ele quer conforto, ele quer consolo. Mas eu acho que as igrejas estão abertas, ou que há um lobby para que se mantenha as igrejas abertas por outros interesses que não a saúde mental e espiritual dos fiéis. E o artigo termina dizendo que o receio de Bolsonaro, manifestado a assessores palacianos, é justamente de que o agravamento da pandemia do coronavírus e a escalada da crise política, sobretudo com a instalação da CPI da Covid, possam levar parcela do eleitorado evangélico a migrar para candidaturas oposicionistas. Porque, reparem bem, por mais que a pessoa esteja sendo doutrinada, em um dado momento é impossível que ela perceba que a vida dela está piorando significativamente. Quando ela vê que as pessoas à volta dela, que seus amigos, seus parentes, seus familiares, seus irmãos de fé estão morrendo, estão ficando doentes, estão tendo sequelas por causa do vírus, quando a pessoa vê que ela perdeu o emprego, que a mulher dele perdeu o emprego, que o filho dele não consegue um emprego, que a renda da família não dá pro mês, o sujeito começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Quando ele não consegue mais pagar as parcelas do Minha Casa Minha Vida, quando ele não consegue mais botar gasolina no carro que ele comprou com IPI reduzido, ou também não consegue pagar a parcela do financiamento do carro, aí é impossível. Chega um ponto que o sujeito pensa: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Se Deus estava me abençoando antes, por que não está me abençoando mais agora? Bom, toda essa questão me interessa por dois motivos. Primeiro, a minha própria trajetória pessoal. Eu sou cristão, sou evangélico, sou luterano da Igreja Evangélica Luterana do Brasil desde 2010 e também sou de esquerda e me identifico como tal desde 2010, 11. Sou de esquerda, sou social-democrata, sou trabalhista. E como essas duas coisas chegaram num momento muito próximo da minha vida, praticamente no mesmo contexto, é difícil eu dissociar as duas coisas na minha trajetória pessoal. E desde o início eu reparo isso, eu vejo esse conservadorismo dentro do meio evangélico, esse conservadorismo dentro da igreja que eu pertenço. Só que nos últimos anos, principalmente depois de 2013, depois da reeleição da Dilma em 2014, do golpe de 2016 e finalmente com as eleições de 2018, esse conservadorismo tem se transformado em reacionarismo. Gostaria de concluir dizendo que o movimento Cristãos Trabalhistas é um movimento legítimo, tanto politicamente dentro do PDT, quanto para as igrejas. É um movimento que agrega dentro do PDT, que dialoga com o ideário trabalhista, e é um movimento legítimo porque dialoga com o setor da sociedade que se identifica a partir da religião. No caso, com a religião cristã. É um movimento necessário, porque, bom, se existem movimentos que dizem que para você ser cristão você tem que ser bolsonarista,
ter um movimento que diz que, olha, não interessa quem você apoia politicamente, você pode ser cristão, ou não é porque você é de esquerda, porque você se identifica com candidatos da esquerda, porque você se identifica com valores da esquerda, e aí nós podemos pensar numa pluralidade política do que vem a ser esquerda no Brasil hoje, não é porque você é de esquerda que você não pode ser cristão. Muitos cristãos hoje que se identificam com a esquerda estão se sentindo como ovelhas sem pastor, em um contexto onde são perseguidos dentro das igrejas, onde são constrangidos, pessoas que se sentem excluídas pelas suas opiniões políticas, por não ser a opinião política majoritária dentro de um grupo cristão, seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, aonde quer que ela frequente, onde quer que ela congregue. Portanto, é um movimento importantíssimo de inclusão, tanto na política quanto na religião. Portanto, é uma questão aqui que dialoga diretamente com aquilo que Jesus defendia, a inclusão, e que tem tudo a ver com a cidadania. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você de alguma maneira, então se for, por favor, deixe a sua curtida, deixe seu comentário, quero saber o que você pensa de tudo isso que nós discutimos aqui nesse vídeo, e por favor compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse conteúdo. Nos vemos na próxima e até! Sigamos!